Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei a hora que vocês estão assistindo. Esse é o primeiro vídeo do meu canal. Na verdade, já tem um vídeo lá, né, que eu gravei e postei no Instagram. Mas esse é o primeiro vídeo oficial do canal da professora Venúncia. Eu sou professora de filosofia e eu tô aqui para falar de filosofia, literatura, psicanálise, humanidades. E eu escolhi como primeiro tema do primeiro vídeo, né? Escolhi como tema do primeiro vídeo a própria filosofia, né? Quer dizer, a gente fala muito nesse substantivo, né? Na filosofia, a gente chama muita coisa de filosófica, a gente usa essa palavra sem distinção, às vezes, né? Sem muito rigor. E é bom que a gente use, porque a linguagem é isso, né? A linguagem não é estática, então a gente vai se apropriando das palavras para poder fazer uso delas, né? No nosso contexto. Mas o fato é que existe, né? Mesmo uma disciplina, um saber específico que se chama filosofia, e hoje eu tô aqui para falar um pouquinho dele. Né? No decorrer do tempo, eu devo colocar outros vídeos. Eu gosto, né, até pela minha formação, eu gosto de obedecer uma ordem histórica. Eu acho que é uma boa baliza para nós, um bom parâmetro para nós, né, obedecer o decorrer do tempo, né, desde a Grécia Antiga até a contemporaneidade. Então, eu vou respeitar esse tempo, mas às vezes nós vamos falar de coisas que não necessariamente estão dentro do tempo, né, que são questões que perpassam todas essas eras, todos esses tempos. E hoje eu queria falar para vocês um pouco do que é filosofia, né? Não que eu tenha resposta, tá? Não que a minha resposta seja a resposta final, mas eu acredito que eu tenha algo a oferecer para vocês no sentido do cânone, né? Do que é clássico, do que nós sabemos pelos estudos filosóficos do que é a filosofia, né? Então, vamos lá? A filosofia, como matéria, né, como campo do saber, ela nasce por volta do século VI. Né? Por que eu falo por volta? Porque em épocas históricas a gente nunca pode falar nasceu no ano X, nasceu no século tal. Não, a história ela é, né, ela corre, ela escorre, na verdade. Então, o que nós temos de registro, né, e a gente tem que falar a partir de registros e fontes sempre, não dá para falar por achismo, e essa é uma das primeiras lições da filosofia. O que nós temos de registro é que isso que nós chamamos de filosofia, né, isso que nós chamamos de saber filosófico, surge num lugar específico, num tempo específico. Qual é esse lugar? Esse lugar se chama Grécia. Não a Grécia que nós conhecemos hoje, mas a Grécia tal qual era há 2.600 anos atrás, né? Então, vocês devem saber aí pelas aulas de história que o que nós chamamos hoje de países, na verdade, há séculos e milênios atrás, eram impérios, né? Então, a Grécia, ela é um conjunto de ilhas, né? Ela é toda banhada por água, ela é um conjunto de ilhas, diversas ilhas, e essas ilhas, elas tinham cada uma delas, né, em conjunto, talvez viviam sob um poder diferente. Então, a filosofia, tal como nós conhecemos, né, se a gente tem essa avidez por saber o dia que começou, o ano que começou, pois bem, a gente fala século VI, tá? Então, 6 antes de Cristo. Então, primeira coisa que a gente tem que saber, para quem gosta de filosofia, para quem quer entrar nesse mundo, para quem quer saber um pouco mais, é que antes de Cristo a gente conta a história de trás para frente. Desculpa, a gente conta o tempo de trás para frente. Então, a gente vai contar assim, ó. Século 12, 11, 10, 9, 8. Então, Homero, as suas epopeias vão ser escritas no século 8, mas ele vai contar uma história que vem do século 12. Então, são 4 séculos de história oral, num período que a escrita desaparece, né, por causa das invasões bárbaras. Então, ele vai contar um tempo anterior. Mas a escrita acontece no século VIII. Depois, 7, né, início das lutas pelo estabelecimento da democracia, século VI.
Chegou no século VI, na verdade, do 7 para o 6, autores que nasceram no 7, mas que vão atuar no 6, nós temos o que nós chamamos de início temporal da filosofia, né? Então, o primeiro filósofo considerado como filósofo é Tales, da Península de Mileto, né? Então, ele é de Mileto, os gregos tinham esse hábito, tá? Cultural. O seu nome era estabelecido pelo seu primeiro nome e o epíteto, né? O que vinha em seguinte. Então, não é João da Silva, é João de Belo Horizonte, é Ana de São Paulo. Então, Tales de Mileto. Tales, ele vai ser considerado como o primeiro filósofo. Mas aí vocês podem me perguntar assim, bom, nós não temos nada de Tales, né? Tudo se perdeu dos pré-socráticos, daqueles filósofos fisiólogos que nasceram antes de Sócrates. Como é que nós sabemos que então o primeiro filósofo foi Sócrates? Porque nós temos, lá no século V e IV, filósofos que vão fazer uma espécie de história da filosofia. São eles Platão, Aristóteles, Diógenes de Laércio, vários outros, né? Então, quer dizer, nós sabemos, por exemplo, através da Metafísica Alfa, que Alfa é o primeiro livro da metafísica, nós sabemos que Tales foi o primeiro filósofo, né? Então, Tales foi o primeiro filósofo, nasceu por volta de 630, vai produzir a sua filosofia no século VI, lá no inicinho do século VI, e vai vir com uma proposição muito peculiar, né? Que em grego a gente fala pantarrudor, né? Panta de tudo, que vai dar a palavra panteísmo, rudor, água, tudo é água. Então, Tales foi o primeiro filósofo, segundo vários outros doxógrafos e historiadores da filosofia. O que é ser doxógrafo, né? Porque, na verdade, o que a gente chama de historiografia é uma coisa muito recente, década de 70 do século XX para cá, que seria uma história mais crítica, né? Uma história que critica suas fontes. O que a gente tem muito na Grécia clássica são os doxógrafos, ou seja, o sujeito senta, né, com suas ideias e escreve o que ele ouviu dizer, escreve o que é natural saber, né? Quer dizer, então ele não escreve como nós que estamos no mestrado, doutorado, graduação, ele não coloca nota de pé de página, ele não coloca fonte, ele não coloca livro, ele não coloca referência. Ele vai dizer o que a família dele anda dizendo. Então, a doxografia, que vem aí a raiz da palavra doxa, né, opinião, é um conjunto, uma coletânea de opiniões reunidas que ele coloca num escrito. Então, a doxografia nos diz que Tales de Mileto, né, da ilha de Mileto, é o primeiro filósofo, né? A ilha de Mileto, ela fica numa península, se chama Jônia, né? Então, a filosofia começa na Península Jônica, banhada pelo mar, e esse filósofo vai afirmar que tudo é água. Qual que é a grande questão, né? O que é filosofia? Por que esse cara foi considerado filósofo e não somente aquele que persistiu nas tradições religiosas? Porque ele estabelece como princípio unificador de todas as coisas, como princípio universal de todas as coisas, um elemento natural, e não um elemento sobrenatural. Um elemento que pode ser verificado pelo tato, que pode ser pesado, medido, quantificado. Então, essa é a grande inauguração do Tales, né? Segundo Nietzsche, porque primeiro ele diz, tudo é uma coisa só, então nós podemos fazer uma espécie de protociência das coisas, porque tudo deriva de uma coisa só. Nós podemos confirmar essa protociência através da observação empírica. Empírica quer dizer pela experiência sensível, né? Pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo olhar, pela razão, né? Que não é um sentido empírico, mas entra no cálculo da busca pelo conhecimento. Então, se trata disso. Se trata de uma primeira assertiva, de uma primeira afirmação que não faz recurso aos elementos sobrenaturais. Isso acontece no decorrer do século VII, final do século VII, começo do século VI. Então, filosofia é um tipo de questionamento acerca do mistério das coisas, do porquê das coisas, que se nega a afirmar algo que tenha como resposta um elemento sobrenatural. Então, a gente passa do sobrenatural para o empírico, e isso é uma grande mudança na história do pensamento, né? Então, essa é a primeira grande definição de filosofia. Um tipo de saber que precisa ser comprovado, que está aberto à refutação
que se você não concordar, você pode dizer outra coisa. Quer dizer, se a natureza não confirmar o que você disse, você pode refutar, você pode desmentir. Essa é a origem da ciência moderna lá atrás. Essa é a origem do pensamento científico, do pensamento moderno, contemporâneo, desde lá atrás. Então, essa é a primeira definição, né? Uma definição histórica da filosofia. Como definição etimológica, a gente tem um testemunho de Pitágoras, né? Na verdade, não de Pitágoras, mas de Aristóteles, Platão e outros doxógrafos da história da filosofia antiga, que vão dizer que, segundo Pitágoras, que na verdade Pitágoras teria criado esse termo, filosofia, e que ele significa, na sua definição etimológica, o seguinte: philo, né, que vai dar, que é o radical, que significa amizade, apreço, desejo, algo que você gosta muito, mas ainda não tem para si, algo que você aprecia, mais sofia, ou seja, mais sabedoria. Por que é importante a etimologia desse termo? Filosofia seria busca pelo saber, amizade pelo saber, apreço pelo saber. É importante no sentido de que se contrapõe a uma outra definição de conhecimento da época, que é uma definição de que, né, através dos sábios, né, de que você teria todo o saber. E o filósofo vem e diz: não, nós não temos todo o saber, nós temos as perguntas e nós temos o desejo de buscar as perguntas. É isso que dissocia, distancia, isso que diferencia o filósofo do sábio. O sábio sabe, o filósofo quer saber. O sábio tem resposta, o filósofo quer buscar a resposta. O sábio encerra o seu conhecimento num dito. O filósofo, ele quer questionar o dito porque ele sabe de antemão que nós nada sabemos, ou seja, que nós temos um mundo ainda para descobrir. Então, essas são as duas definições muito práticas da filosofia no seu início, né? Um saber que é empírico, que se coloca diante da possibilidade da refutação, e um saber que se coloca humildemente, não que a humildade seja uma virtude grega, mas que se coloca de forma humilde no sentido de: eu preciso saber o que é, eu ainda não sei, mas eu estou disposto a procurar. Né? Então, essas são as duas definições. E isso a gente tem desde Tales de Mileto, né? Implícita, né, de forma implícita ou de forma explícita. Eu diria nos pré-socráticos de forma implícita. Isso vai ficar explícito com Sócrates, né? Quando um século depois ele vai dizer, no século V, que filosofar é reconhecer a sua ignorância para buscar mais conhecimento. Mas isso aí fica para o outro vídeo, né? E é assim que a gente dá início às nossas aulas. Então, eu espero ter contribuído com vocês. Quem tiver alguma pergunta pode mandar, né? Aí mesmo no link do YouTube, dos comentários, e nós seguimos por aqui. Um beijo e até a próxima.